primeiro Isso. do ano. A gente vai ter um encontro de caso clínico por mês. Sempre os R2 vão apresentar nesse ano. E tem sido assim bem interessante as discussões de caso. A gente aprende bastante a cada vez que tem uma apresentação. A gente agradece aí o comprometimento de todos em selecionar casos, que são normalmente casos que trazem casos prevalentes, normalmente, na atenção primária, mas às vezes também alguns casos que são exceção, que são mais raros, mas que é essa realidade na nossa prática, né, na atenção primária. Então, a gente apresenta aqui o Bruno von Flack, é isso que fala? Tá certo? Tá ótimo. Que é R2 no município de São José. Obrigada aí a todos. Vamos fazer assim, inicia a apresentação, né? A gente vai parando e pedindo, então, que vocês fiquem atentos aos dados do caso, tentando acompanhar o raciocínio lógico, fazendo os seus próprios raciocínios, tá certo? E a gente vai, de tempo em tempo, parar para fazer uma síntese do caso, para todo mundo acompanhar no mesmo sentido, né? Indo acompanhando a cada vez os dados. Então, a gente pede, em algum momento, a síntese do caso, para que alguém faça essa síntese. Depois, a gente abre para perguntas para o Bruno, que ainda não estão claras. Nesse sentido, a gente começa a formular hipóteses dos problemas ou da doença. Então, a gente também faz uma lista de problemas do caso de forma coletiva aqui. E depois, o plano que foi dado para o caso, e a gente vai acompanhando esse plano, se a gente faria o mesmo, se a gente faria diferente. Tá certo? Mais ou menos essa lógica, né? Até chegar no desfecho do caso, e aí algum embasamento teórico que o Bruno possa ter achado importante destacar o que foi importante para ele estudar no caso, tá bom? Tudo bem? Podemos começar, então? Então, passo a palavra aqui para o Bruno e de vez em quando a gente vai parar um pouco a apresentação, tá certo? E o Bruno também pode parar quando quiser a apresentação e os colegas também podem fazer pergunta, abrir o microfone para falar e fazer a pergunta, tá certo? Então, é uma apresentação para a gente discutir o caso e os raciocínios diagnósticos e possibilidades. E também pensar no método clínico centrado na pessoa também, né? A gente tem, na discussão de casos, a gente também é uma discussão de casos da atenção primária e esses dados são importantes para nós. Não é só centrado na doença, certo? É uma discussão de caso da atenção primária. Podemos começar então, Bruno, fica à vontade. Tá, eu selecionei esse caso, na verdade, não foi unicamente pela questão do desafio diagnóstico nessa linha de pensamento. Teve isso também, mas um dos motivos que eu selecionei esse caso acabou sendo até porque foi um caso que eu tive certa dificuldade, que foi um desafio para mim, ali na minha prática. Eu tive um momento que deu uma travada, assim, fiquei na dúvida, tive que dar uma revisada, tive que dar uma estudada, e foi um caso mais difícil de manejar. Como a Cássia falou, eu sou R2 ali em São José, tá bom? A orientação do caso, a gente inicia fazendo uma territorialização. O município de São José, ele é um município que está aqui circulado, tá? Peguei pelo Google Maps mesmo. Eu não sei se vocês veem a bolinha vermelha com a mão ali, quando eu mexo. Sim. Tá. Mas ele está situado nessa área, tá? Ele faz parte da Grande Florianópolis. Para quem é residente em São José conhece, a cidade tem muita relação com a BR-101, ela é dividida no meio, cortada pelo meio. Alguns dados de indicadores de saúde de São José. São José é estimado em 2019 a população era de 246 mil. Os nascidos vivos foram de 3.269 e a mortalidade infantil calculada para o período foi de 7,95 por mil nascidos vivos. Isso é um indicador muito bom, na verdade.
comparado aos estados, como São Paulo, acho que é próximo de 10, e alguns estados do Nordeste estão ali até próximo de 15. Então, isso é um número bem bom, um indicador de saúde que é bom pra gente. Tá. Esse mapa ele é meio antigo, tá? Eu procurei um mapa no mais recente desse, do de São José, não encontrei. Eu encontrei esse mapa porque ele tem a divisão e tem a divisão da minha área, que eu achei interessante. Eu sou da área 13 do Bela Vista, tá bom? De São José, no caso, área 13, que nesse mapa é esse quadradinho 12. O Bela Vista ficaria mais ou menos nessas 4 horas aqui englobadas, tá? A minha área, ela é um pouco problemática na questão do segmento dos pacientes, tá? Ficaram vários anos o mesmo médico lá da família, só que ele teve depois uma troca muito grande, a área ficou descoberta por um longo período, e aí entrou uma médica, também saiu porque casou, foi para outro estado, então a área 13, que é a área que eu estou atualmente, ela ficou descoberta há muito tempo. E eu fui para lá com o meu preceptor no início desse ano. O ano passado inteiro eu estava em outra área completamente diferente, a gente foi transferido para lá, e o meu preceptor, ele abandonou o cargo. Então, ele abandonou a residência na área 13 e voltou a ficar descoberto nesse período. Eu troquei de preceptor, até estou com a doutora Cláudia, no caso, que também é do Bela Vista. Então, a área 13 ela tem uma série de problemas. Em relação ao Bela Vista, o Bela Vista é um bairro que ele tem os indicadores um pouco melhores. A população é bastante classe média, tem uma parcela ali com a classe média alta, mas a minha área em particular tem uns indicadores um pouco piores. Tem os pacientes de difícil manejo, tem os pacientes que têm um grau de instrução menor, e tem vários pacientes que, na verdade, são complicados. Então, vários médicos vão lá, e pelo Bela Vista ser uma unidade muito movimentada, eles acabam pedindo transferência e saindo, então por isso que fica descoberto em muito tempo. A unidade tem a população adscrita ali de 15.562. A minha área 13, em particular, são 5 microáreas. E a população da equipe é essa de 4.259. Não é um valor assim absurdo, só que a população, como está muito tempo descoberta, tem um segmento assim certinho, ela ficava pulando entre os médicos das equipes, então acabava não tendo um segmento 100%, a palavra não é adequada, mas não tinha a longitudinalidade que às vezes beneficia um pouco o paciente. Tá. Seguindo para o caso. Esse caso dessa paciente, ela teve várias consultas. As primeiras 3 consultas que eu vou descrever aqui, na verdade, não foram consultas que foram feitas por mim, tá? Foi um médico de outra área, porque esse período ainda estava na minha unidade antiga. A paciente, sexo feminino, 66 anos, tá? Ela é natural de São José. Ela tem o ensino médio completo e ela e o marido, elas têm um mercadinho, né? Um armazém, e eles administram juntos. O motivo da consulta dela nesse momento, que ela foi para o médico, é porque ela estava com muita dor na coluna e também tinha dores articulares no joelho. Essa paciente também, ela não, em questão dessa dor agora, ela não teve um trauma prévio, só que ela trabalha nesse armazém, carrega caixa, limpa dreno, varre o mercado inteiro, então ela está sempre se puxando na questão física muito. E foi questionado a questão de fatores, sinais de alarme, alterações que sugeririam uma condição mais grave, e ela negou a maioria deles. Essa paciente também, ela teve uma fratura lombar, ou torácica, no T12 no caso, que foi uma fratura que foi por uma queda da própria altura, que ela caiu, e teve essa fratura. Foi em 2019, se não me engano, não botei aqui a data, mas foi em 2019, e ela estava acompanhando com a equipe de ortopedia. Eles estão avaliando a questão do tratamento conservador ou do tratamento cirúrgico. Essa paciente, ela faz acompanhamento por uma osteoporose, tá? Ela tem dislipidemia, ela tem hemangiomas hepáticos e depressão. As medicações que ela utiliza é um diazepam de 10 mg, 2 comprimidos à noite, fluoxetina 20 mg. Essa dose aqui, ela relatou que estava utilizando 1, mas no prontuário tem de 2 também, então é uma dose que está meio incerta quanto é que ela toma realmente. A amitriptilina, ela toma 25 mg, 2 comprimidos, omeprazol 20 mg, 1 comprimido, ela sempre utilizou isso. A simvastatina 20 mg também há muito tempo, sem alteração, e esse cálcio vitamina D. O Paco, como ela tem bastante dores articulares, ela usa como sempre está com um pouco mais de dor, ela consegue acesso ao Paco e acaba tomando paracetamol com codeína. Em relação à história social dela, ela é uma paciente sedentária, ela interrompeu o tabagismo dela tem 25 anos,
Eu tentei questionar na consulta que passei com ela a carga tabágica, só que ela mesma desconversou, falou que já tem muito tempo para de fumar e nem aprofundou no assunto. Ela não bebe, ela não bebe, ela sempre teve um sobrepeso, uma obesidade, tá? Ela atualmente mora com o marido, com administra o mercadinho, ela tem duas filhas que se relacionam bem. Essas filhas, uma delas, por sinal, trabalha até na unidade, que é uma funcionária lá do posto. De história familiar, essa história familiar está mais curta, porque quando eu selecionei essa paciente, eu pedi, eu vou aprofundar isso no caso. Eu pedi para ela retornar para poder aprofundar essa questão da história familiar, porque estava realmente meio superficial, só que não consegui. Ela não voltou para a reavaliação, então ela ficou realmente mais breve. A única história familiar relevante que ela tinha era uma mãe que teve um câncer de mama, só que não faleceu desse câncer de mama, teve que fazer uma retirada. E o pai e a mãe dele, o pai era hipertenso diabético e a mãe era hipertensa. Ela relata que no passado tinha uma alergia a contraste de uma tomografia. Tá? Isso estava no histórico dela. A paciente, nessa primeira consulta, tinha um peso de 83, uma altura de 52, eu esqueci de botar MC. Desculpa, nem percebi. Mas ela tem um sobrepeso de obesidade, se não me engano era 36, uma coisa assim. No exame físico, nesse momento, ela tinha uma dor movimentação ativa de membro inferior, em região lombar e quadril direito. Ela tinha uma flexão de coluna bem limitada e ela tinha um problema de caminhar por causa da dor. Ela andava um pouco encurvada para frente. E tinha uma crepitação de joelho bilateral. Nesse momento foi feito um exame cardiovascular também que deu sem alterações. No prontuário dela, voltando lá no passado, ela tinha esses exames aqui que tinham essas alterações. Ela tinha esses 3 hemangiomas no fígado dela. Tinham várias ultrassonografias que eram sempre mais ou menos semelhantes a esse padrão. Uma esteatose hepática também que estava se mantendo estável nesse período. E vários hemangiomas hepáticos, 3 no caso, que foi confirmado por uma tomografia, só que a tomografia não estava no prontuário. Eu pedi para a paciente me trazer também, ela não me trouxe tomografia prévia. Ela tem essa densitometria óssea de 2010, que já tem... Obrigado, Alice. O MC é 36, 35,9. Ela tem essa tomografia de coluna, que foi feita quando ela teve a fratura. A fratura, na verdade, foi no final de 2018, que é uma compressão e encunhamento. Aqui está D12, mas é T12, tá? Foi um problema de digitação da médica que fez a consulta e eu acabei repassando do jeito que estava. Ela com leve retropulsão óssea, digitação escala D11 e D12. E ela tem esse ecocard também, que tem um padrão de remodelamento concêntrico, mas tem a função sistólica preservada. E uma insuficiência aórtica mitral leve e aumento discreto de ato esquerdo. Tá. Nessa primeira consulta, o foco dela, da médica, acabou sendo o manejo da dor da paciente. Porque essa paciente, se você olhar para o prontuário dela, ela só vai no posto quando ela tem demandas espontâneas. Ela não vai no posto para exames de rotina, acompanhamento. E ela não tem uma boa adesão, na verdade, às condutas. Esses laboratórios foram até pedidos por pedido da paciente. Por incrível que pareça, ela pediu para fazer essa questão do exame de laboratório. A médica, no momento que avaliou, não adotou nenhuma conduta, não fez um novo encaminhamento para ortopedia, porque ela já tinha um acompanhamento ambulatório de ortopedia. Ela simplesmente orientou a paciente que era para voltar para o ambulatório para revisar esse tratamento dela e adequar o tratamento para a dor, porque ela só estava utilizando um Paco de resgate, tinha um diazepam também que estava ali participando um pouco do controle da dor, e essa amitriptilina também que ela utilizava. Pediu uma ressonância porque ela queria avaliar a questão de possibilidade de ter uma nova fratura ou ter até uma questão de neoplasia, porque teve um aumento muito grande da dor. E foi feito um novo ultrassom para ver como é que estão os hemangiomas. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? A gente pode parar um pouquinho, né? O foco do teu caso é essa primeira consulta que você falou. Não. Que é... Tá. O foco do quadro, na verdade, acaba sendo o acompanhamento da paciente como um todo, que eu fiz. Tudo assim. bem. Pode ser? Tá certo. Tudo bem. Podemos fazer uma síntese? Alguém poderia fazer a síntese, então, desse caso até aqui apresentado?
Como é que vocês estão vendo essa paciente agora apresentada através do Bruno? Bem, pelo que eu entendi, a queixa dela quando chegou pro Bruno foi a dor no joelho, né? E aí aí o Bruno está apresentando todo esse histórico dela de dores, dor crônica e essa fratura em coluna torácica, uma paciente que tem comorbidade de dislipidemia, depressão e não lembro, tem outras coisas. E os hemangiomas hepáticos, certo? E aí ele falou que ela não costuma aderir bem ao tratamento, tem um relacionamento talvez um vínculo enfraquecido com a unidade, provavelmente por conta dessa rotatividade de profissionais que tem na unidade. E ela é ex-tabaquista. Alguém gostaria de acrescentar algum item? Não sei se foi falado, mas também a osteoporose dela, né? Uhum. Verdade. A osteoporose, daí me chamou a atenção que ela não toma lendronato, né? Ela toma só o cálcio. Helena, quer falar? Sim, me ouvir. Consegue? Sim. Que não estava dando. Estava acreditando quando foi. Não lembro. Tá cortando a voz, Helena. Tá cortando. Bruno, eu só não entendi uma coisa. Essa fratura lombar ali foi uma queda ou o que foi? Pelo que ela me explicou, ela escorregou nesse mercado que ela administra ali, tá. que ela dona com o marido. Então foi uma queda da própria altura, assim. Ela não caiu de uma superfície, não foi um acidente, foi uma coisa mais tranquila mesmo. Tá. Uhum. E aquela densitometria óssea é bem antes da tomografia, né? Do que mostrou fratura no caso, né? Sim, a densitometria foi de 2010. A fratura foi no Pois é, ela não finalzinho de fazia, 2018. pois é, não fazia tratamento, né? Tá, posso continuar? Eu ainda não tenho bem claro quem é essa paciente. Vocês todos estão com esse... Em que sentido? Então, essa senhora é uma senhora de 66 anos, casada, com filhos, trabalha no comércio, é isso, né? Tem um quadro acompanhado a longo prazo, mas de uma forma irregular na unidade, que seria a osteoporose, a dislipidemia, a depressão e hemangiomas, né? Hepáticos. Que tem um quadro de dor crônica com uso eventual de PACO. A dor crônica a gente não sabe muito bem aonde é ainda não entendi muito bem onde, que lugar é essa dor crônica, e agora, há 2 semanas, ela está com dor lombar. É isso que eu entendi. E joelho. Desculpa, então, eu acho que não fui claro em relação à dor crônica. Ela tem dor, na verdade, em diversas articulações, tá? Ela tem a dor articular agora lombar, mas essa dor lombar dela já teve avaliação, já foi na emergência para tomar medicação, já tinha vindo. A unidade antigamente Bela Vista, ela funcionava em horário estendido como TA, né? Eles faziam medicação, deixavam os pacientes como observação. Ela veio no passado, antes lá de 2017, 2016, ela vinha fazer as medicações, tinha várias demandas por questão de dores articulares, tanto que ela fazia esse tratamento junto com a ortopedia. Nesse período, quando ele teve encaminhamento pela questão da fratura, o ortopedista também estava manejando essa questão das dores articulares dela um pouco. Só que com a pandemia, as pessoas perderam o segmento, não conseguem mais ir para os ambulatórios, e então ela acabou também perdendo um pouco esse segmento com a ortopedia nesse período. Então, é uma dor crônica localizado nas articulações. Uma poliartralgia crônica, é isso?
Exatamente. Ela tem dores, não tem alterações articulares, assim, por exemplo, em falanges, em pés, coisas assim do gênero, mas tem a dor articular intensa, né, no caso, desconforto, principalmente em joelhos e na coluna. É predominante nas grandes articulações, então? Sim, na questão, principalmente no joelho e na coluna, são os dois principais Tá. lugares que ela tem a dor, tá bom? Tá. Dor lombar e nos dois joelhos. Exatamente. Bruno, não sei se isso vai ser perguntado na próxima consulta, mas questão da menopausa dela, porque pelo jeito a endometriose foi bem. Tá. A questão da menopausa dela realmente foi antes de 2010, tá? A densitometria ainda foi pedida naquela época porque antigamente se pedia mais densitometria logo depois da menopausa. Aí já foi identificado e desde então ela está tomando, na verdade, o cálcio com a vitamina D desde o diagnóstico, desde aquela densitometria lá de 2010. Só que a paciente ela tem um relato também meio confuso, tá? Eu conversei com essa questão do cálcio, do alendronato, mas isso no futuro, né? E ela falou que utilizava desde aquela época, a princípio, o cálcio, quando teve a primeira densitometria que foi feita. A idade exata, o pior que eu não sei lhe dizer. Isso aí foi um erro meu, tá? Eu não questionei exatamente, eu tinha pedido a paciente voltar para coletar esses dados que faltaram, só que a paciente me enrolou várias vezes, e aí eu não consegui ter um retorno com ela antes do caso, no caso. Então, ela tem uma dor crônica que piorou faz 2 semanas e que não está aliviando com o Paco, que é o de uso habitual que ela faz quando piora. É isso, né? Sim, no caso, sim. E ela utiliza múltiplas drogas, é isso, né? Ela utiliza vários medicamentos, então. Também é uma característica. É sedentária, ex-tabagista. Isso, né? Mais alguém gostaria de esclarecer outros aspectos? Tá. Mas então, continuando. Um dos motivos dessa paciente não tá um pouco mais irregular esse tratamento dela, todas essas questões que eu falei, dessa depressão, desse tratamento, é uma coisa que está meio que fixa. Tá? Desde 2015, 2016, ela passaram esse combo para ela está utilizando sem nenhuma reavaliação, tá? Ela vai em consulta, na verdade nem consulta, só fica renovando a receita. E ela acaba sendo a paciente que ela tem muito, ela manipula, não é que manipula a consulta, mas ela vai já com um objetivo na consulta, tentando conseguir o que quer. Então ela já vai, por exemplo, com a dor no joelho, ela quer falar da dor no joelho, mas ela não quer falar sobre o resto, por exemplo. Então, esse é um dos motivos que a consulta acaba sendo um pouco mais direcionada com ela, no caso que a Andressa foi. Aí, no caso, foi feita essa questão, ela foi orientada a retornar ao governador Celso Ramos para poder reavaliar esse tratamento das questões dela da fratura, ver se era isso que estava causando dor nela, se tinha que ser feito uma nova reavaliação, foi pedido um novo exame de imagem para ver se era válido ela voltar ao tratamento conservador até fazer um tratamento cirúrgico que estava sendo avaliado na época. Tá? A paciente voltou depois de um mês, porque estava com dor, tá? Ela já tinha os resultados de exames há um tempo, que já tinham sido pedidos, e ela voltou com as mesmas queixas. Nessa consulta, conversando com a paciente, ela foi orientada, ela conseguiu uma fisioterapia, uma hidroginástica pelo governador, pelo hospital. O hospital conseguiu, pela Faculdade Estácio, que ela fizesse essa questão de fisioterapia e hidroginástica, até para o tratamento conservador, mas a paciente acabou não fazendo, porque era lá no continente, ela não queria ter que se deslocar até lá. E também nessa consulta, ela foi lá no Celso Ramos, conseguiu até aquela questão da avaliação, só que ela mesma acabou abandonando o segmento, não voltou mais lá e seria necessário fazer um novo encaminhamento para ela voltar esse acompanhamento lá. Ela ficou muito tempo sem ir por causa da pandemia e acabou perdendo, como alguns pacientes perderam por causa da pandemia. Ela trouxe o resultado da ressonância, tá? Saiu relativamente rápido.
que, na verdade, não foi nada surpreendente, não teve nada surpreendente no exame, tá bom? Teve essa zigartrose lombar de aspecto crônico, em de platô superior do corpo vertebral de T12, redenção da altura do corpo de até 50%. Aí, sem fragmentos deslocados posteriormente, sem redução significativa de amplitude do canal vertebral. E ela tem essa pequena escoliose e sinais de fratura prévia de corpo vertebral de T12. Tá? Então, essa ressonância magnética, na verdade, tranquilizou no caso de não ser um quadro novo, um tumor, ou alguma alteração, uma nova fratura. O quadro prévio que ela tinha se manteve mais ou menos com o que era esperado com essa ressonância. E o ultrassom dela veio com a esteatose hepática leve novamente, as duas áreas nodulares. Ela tinha 3 hemangiomas no exame prévio. E o radiologista que avaliou recomendou que fosse feita também uma ressonância magnética dessa paciente. Porque provavelmente também a paciente não falou para o radiologista que tinha esses hemangiomas de acompanhamento, e aí o radiologista colocou ali no laudo fazer uma ressonância magnética. Tá? Então, a paciente, nesse retorno também, os exames de laboratório dela estão aqui. Esses foram os laboratórios que foi pedido na consulta, tá? Eu botei mais ou menos organizado assim, porque foram bastante exames, tá? A médica que avaliou ela nesse momento pediu um pouco para ver se ela tinha uma possibilidade de ter mieloma múltiplo. Também foi feita a investigação. Foi feita também a investigação com FAM, com fator reumatoide, que veio normal. Pesquisa sangue oculto em fezes, que veio negativo. E também veio a função renal e um perfil hepático também sem alterações nesse exame. A vitamina D dela veio um pouco abaixo do alvo, né? Quando a pessoa tem a osteoporose, geralmente é interessante manter a vitamina D acima de 30 e essa glicada dela veio limítrofe ali, né? Veio como se fosse um risco aumentado para diabetes. Não veio com anemia e não veio com nenhuma outra alteração. Podemos parar um pouquinho, então, fazer uma lista de problemas. Quais a lista de problemas que vocês identificam, então, até aqui? Vou começar com obesidade e sedentarismo, né? Obesidade, sedentarismo. Osteoporose, dislipidemia, depressão, ex-tabagista, não que seja um problema atual, mas acho que é digno de nota, apesar de fazer tanto tempo, né? Eu sempre coloco assim nos prontuários para ter esse histórico prévio. Uhum. Dor crônica, vínculo com a enfraquecido. Uhum. Deficiência de vitamina D também. Um quadro de pré-diabetes, devido à glicada 5,8. E os hemangiomas, não sei se comentaram já. Vou tentando colocar nas notas compartilhadas o que vocês disseram até aqui, tá? Então, obesidade, sedentarismo, ex-tabagista, depressão, dislipidemia. Também. Oi? Osteoporose. Osteoporose. Dor crônica. Pré-diabetes. Diabetes. Hipovitaminose, deficiência de vitamina D. As fraturas lombares também. Torácica, né? Fratura
torácica traumática, não é isso? Temangioma. Hemangioma e esteatose, né? Que foi o que apareceu lá. Dor crônica. Dor crônica lombar. Mais joelhos. Vínculo enfraquecido com equipe, né? Mais alguma coisa que vocês perceberam? É isso, até aqui. Multidrogas, né? Multimedicamento. A dislipidemia, a gente não sabe se ela tem mesmo, né? Aqui não tem. Ela usa simvastatina, né? A depressão, a gente também não sabe se ela tem mesmo, né? Não é isso? Posso colocar uma interrogação ali? Depressão, dislipidemia. Ela tem dependência de benzodiazepínicos também? Diazepam, que ela faz uso, né? 2? Foi calculado o LDL dela também ali, que eu não... O LDL dela estava calculado, ele estava um pouco fora da meta. Eu acho que foi, mas não foi uma alteração, não foi uma alteração muito grande não, no momento. Mas foi calculado sim vai estar depois ali na conduta que foi tentada a alteração com a simvastatina, tá? 124. Tá bom de lista de problemas ali? Tem mais algum, Bruno, que a gente está esquecendo? Boa parte vocês colocaram já. Não, até aqui. Até aqui a gente esqueceu alguma coisa que está no teu caso e que a gente não viu? A única questão que tem também é a baixa adesão, né? As medicações que ela toma também não são... Ela não faz uma adesão muito grande ao tratamento e às orientações, né, geralmente. Quais medicamentos que ela não adere? Em relação à medicação, na verdade, prescritas as medicações que ela também vai ter uma adesão mais baixa. E em relação ao tratamento, principalmente coisas de especialistas, tá? Ela tinha acompanhamento com a especialista lá no regional, que ela não adotou nenhuma das condutas, nenhum dos cuidados que foi orientado pelo ortopedista. E também ela teve acompanhamento com um cardiologista também, que ela simplesmente deixou de ir e abandonou. Porque ela tinha aquela alteração no ecocardio dela lá em 2016, se não me engano, que ela teve acompanhamento período com cardio e ela abandonou porque estava muito trabalho para ela, ela não teve o vínculo com o especialista. Então, seria um vínculo enfraquecido com a equipe, vínculo enfraquecido com o sistema de saúde, de modo geral, é isso? Sim. Ao medicamento, cortou a hora que você falou, tem algum remédio que ela não toma ou... Principalmente a questão da orientação, nessa consulta que vai ter feito uma mudança de tratamento, que ela não faz uma adesão. Aí acho que ainda não chegou no caso, né? Mas... Tá. Aqueles outros que ela tinha lista, ela tomava todos? Ela tomava aqueles ali, acho que há 5 ou 6 anos, sem nenhuma alteração. Era aquele mesmo bloco de remédio que ela tomava. De forma regular? De forma regular, aquele sim. Tá, então até a aqui era ela... o único... Oi. A fluoxetina era o único que ela fazia uma alteração de dose, assim. Que em momentos, se você olhar no prontuário, tinha momentos que ela utilizava 2 e do nada, por algum mistério, mudava uma receita para 1 e depois voltava para 2. Então fica o questionamento, na verdade, se ela utilizava essa medicação da forma correta ou não. Mas ela usava sim. Ela usava, no caso, as mesmas medicações por um longo período de tempo. Essas que estão aqui, que estão descritas no prontuário. Tá. E o que você percebeu era o uso irregular da fluoxetina?
De certa forma, sim. A fluoxetina, ela dava uma variada. Uhum. Ok. Alguma conduta até aqui que vocês pensam quando retornou com essas. A outra coisa é que ela tem osteoartrose, né, de coluna. Ela também apareceu agora depois do exame ali, né? É isso? Eu acho que talvez alguma medicação para dor neuropática. Ela já faz, na verdade, uso de amitriptilina, né? Uhum. E não sei, tentar uma gabapentina, porque eu acho que tem natalina essas. Acho que tem alguma radiculopatia nesses exames, né? Na ressonância. Desculpa, eu não ouvi o que você falou, Helena. Tá ali, ó, abaulamento discal com contato com raízes de L5 emergentes. Acho que tem alguma radiculopatia também envolvida nessa dor dela, né? Então, talvez otimizar o tratamento para dor neuropática. Uma possibilidade, assim. A radiculopatia é uma possibilidade, então, de diagnóstico. É isso que você está propondo? Também. Uhum. Tá. Na questão dos exames ali, eu vi bastante exame para a questão de coluna, mas como ela tem essas questões de dor no joelho, de repente dava para considerar fazer alguma investigação de imagem da questão do joelho, alguma radiografia simples, tentar ver se tem redução do espaço articular, ver se confirma mesmo osteoartrose no joelho. Com relação ao exame físico, alguém tem algum questionamento? Poderia voltar no exame físico, Bruno? O exame físico dela se manteve inalterado, tá bom? Em relação à primeira e segunda consulta ainda. Ela ficou com a mesma queixa, o mesmo exame físico. Então, o exame físico é dor, a movimentação ativa de membro inferior direito, só, né? Em região lombar e quadril direito. Movimento de flexão da coluna lombar limitado, com marcha álgica. E crepitações, a movimentação dos dois joelhos. Alguém teria alguma coisa a acrescentar nesse exame físico? Bruno, Lazeg e Patrick Faberi foram feitos para a coluna? Então, nesse momento, não. Essa consulta, como eu falei, foi feita por outra médica, porque não estava sem equipe na época, eu também não estava nessa unidade. Esse aqui foi um relato prontuário, eu reavaliei ela depois e mantinha relativamente igual o exame, tá bom? Tranquilo. Acho que seguindo nessa linha, né, ver se ela teria dor a palpação ali de musculatura paravertebral, se tinha alteração de exame neurológico, né, de força e sensibilidade, pensando nessa hipótese da neuropatia, né. E também, não sei, assim, de avaliar uma questão mesmo de possibilidade de dores musculoesqueléticas, de ela iniciar alguma fisioterapia, algum fortalecimento muscular, algo nesse sentido. Não sei quão limitantes eram essas dores também. E também concordo com o pedido da radiografia de joelho, se ainda não tiver uma avaliação. Mais alguma investigação adicional? Algum outro plano? Qual seria o plano de vocês para paciente até aqui? Então, alguma medicação para neuropatia, como gabapentina, fortalecimento muscular, investigar imagem joelho, né? Por raio-x. Mais alguma consideração quanto ao plano? E para esses problemas e o uso desses remédios?
Podem chutar, gente. Depois o Bruno vai dizer o que foi feito. Agora é o momento da gente imaginar que nós estamos à frente dessa paciente, nesse ambiente de atenção primária, e qual seria o nosso plano a partir dessa senhora que está em tratamento com a gente. Iniciar o tratamento para osteoporose e a hipovitaminose D, né? Uma outra coisa que dá para considerar para essa consulta de agora é que ela procurou unidade por uma queixa de dor aguda. Acho que foi isso, né, Bruno? Pelo que... Foi uma agudização de um quadro de dores que ela tem de longa data, mas foi sim uma agudização. Estava pior do que é usualmente. E aí, eu não sei como é que nas outras consultas se estavam prescrevendo muito anti-inflamatório oral, esse tipo de coisa para ela, mas aí dava para considerar dar alguma coisa para a analgesia aguda dela. Até saíram alguns estudos que compararam o anti-inflamatório tópico, por exemplo, aquele diclofenaco tópico, em comparação ao oral e ao placebo. E o diclofenaco tópico mostrou assim, mesma eficácia que o oral, ambas melhor que o placebo, e não tem tanto essa questão dos efeitos colaterais, né? Então, uma opção também seria deixar o wine tópico para ela ter essa agudização da dor. Então, no plano, alguma medicação para neuropatia, pensando em neuropatia, fortalecimento muscular, investigar por imagem o problema do joelho, tratar a osteoporose, repor vitamina D e o diclofenaco tópico. E se tratar a osteoporose, o que vocês indicariam aqui? Ela toma o cálcio, né? Seria algo diferente do cálcio? Vocês falaram aledronato, né? É isso? Júlia, seria o aledronato? Isso, uma vez por semana. Então, tratar a osteoporose, repor a vitamina D, controle da dor, controle da agudização com diclofenaco tópico, é isso? Mais alguma questão? Então, vamos lá. Vamos seguir. Tá. Aqui, em relação às sugestões que foram dadas, foi feito algumas das coisas que vocês falaram mesmo, tá bom? Foi prescrito nesse momento a suplementação da vitamina D. Tá. E junto com o alendronato. Foi feito também a questão do fortalecimento muscular, na verdade, que foi sugerido, já tinha sido feito essa questão pela ortopedia do Celso Ramos. A ortopedia do Celso Ramos tinha feito esse direcionamento para a questão da dores dela, do tratamento da coluna, tratamento conservador da fratura. Tá. Outra coisa que foi feito, como ela já acompanha todas essas questões, já acompanhava essas questões no ambulatório da ortopedia, nesse momento foi reencaminhada a paciente foi feita até uma nova teleconsultoria para ortopedia para ser feito um novo encaminhamento, ela já fazia esse acompanhamento, que era pelo ortopedia Celso Ramos, que também já tinha sido feito a orientação da fortalecimento muscular. A questão foi solicitada uma mamografia também porque ela tinha esse histórico de câncer de mama na família, da mãe, aos 60 e poucos anos, que foi retirado, que não é muito claro, só que ela não tinha mamografia, tinha 3, 4 anos, se não me engano, e ela sempre estava enrolando essa questão da mamografia, era feito pedido, ela não fazia o exame, então foi pedida a mamografia também. Para a questão da dor neuropática, dor crônica dela, foi iniciada uma pregabalina nesse momento, 75 miligramas. E foi feito uma ressonância de abdômen superior, como foi sugerido pela ultrassonografia, pelo radiologista. Tá.
A teleconsultoria, eu não botei no prontuário dela porque eu não sei se tem alguma questão de privacidade ou coisa assim do gênero. Como não foi feita a teleconsultoria com o intuito do caso, eu não coloquei, tá? Porque eu lembro que tinha que descrever na hora que fosse a teleconsultoria, porque eu iria botar no caso algo do gênero, então não puxei por causa disso. Mas a orientação da teleconsultoria foi basicamente ela retornar para o acompanhamento ambulatório para ter uma avaliação. E ela foi reavaliada no consultório, ela foi marcada a consulta, uma reavaliação, e ela não foi. Ela faltou a consulta com a ortopedia no Celso Ramos, que foi tipo uma semana depois disso tudo, que foi feito encaminhamento para ela, tá? E aí ela voltou na terceira consulta, relatando isso, tá? Foi novamente, conseguiu de novo encaminhamento para hidroterapia, coisa na Estácio, ela não realizou. Ela não vai voltar, falou que não vai voltar no governador Celso Ramos até terminar a pandemia, que ela não acha seguro. Ela já está vacinada, ela tem 66 anos, ela mesma falou que não vai voltar. Ela usou a pregabalina nesse período de uma forma bem irregular, e o alendronato também, que foi iniciado, ela usou de uma forma irregular. Tá? Ela usou uma semana, depois pulou outras semanas, então ela não fez um uso adequado. Ela trouxe uma nova ressonância magnética nesse dia. Então, se vocês repararem bem, a consulta, na verdade, pulou. Tá? Ela foi no dia 19 de outubro e foi pedido para voltar assim que tivesse com os exames prontos. Ela fez o exame em novembro e acabou voltando quase 3 meses depois. Deu um salto enorme, tá? Essa paciente, como eu falei, ela faz muito essa questão de... Ela vai no médico na hora que ela acha que tem que ir, que está com alguma coisa incomodando e acaba não fazendo acompanhamento. Porque tem vários pacientes que estão na mesma área dela, que estão na área de descoberta, que conseguiram manter o acompanhamento. De certa forma, não acompanhamento perfeito, não tinha consulta regular. Só que no caso dela, ela não fez, não ia na unidade, não ia atrás. Essa consulta em particular, ela foi meio que arrastada pela filha que trabalha na unidade. A filha viu o resultado do exame, aí viu que tinha esse nódulo aqui de 9,9 centímetros e quase que arrastou para a consulta a mãe. Tá? Então, essa ressonância magnética, ela deu algumas alterações, tá? No caso, ela deu os hemangiomas que já eram esperados. Os hemangiomas, eles deram um pouco de aumento em relação aos exames prévios, tá? O maior que tinha antes era de 6,6 por 6,4, acho, e agora chegou a ter esse 9,9. Essa questão desse nódulo com hipersinal em T2 e progressivo persistente contraste, ele é sugestivo do hemangioma, tá? Eu também, na hora que vi esse exame pela primeira vez, eu pensei, meu Deus, tá com 9. Mas depois eu dei a revisada e tirei o branco e é realmente sugestivo do hemangioma. E deu também um adenoma em adrenal esquerdo de 30 por 30 milímetros, basicamente, tá? Que foi um achado incidental, na verdade. Não foi o objetivo desse exame, mas foi achado o adenoma incidentalmente nessa pesquisa da ressonância. Tá? Aí a quarta consulta, eu acabei pulando a próxima consulta porque foi feita as condutas e ela não seguiu nenhuma. As condutas mantiveram na mesma linha de pensamento. Tá? Ela foi prescrito aumento da pregabalina, foi orientado o uso adequado, foi encaminhada essa paciente para hepatologia porque ela fazia esse acompanhamento irregular e o hemangioma, quando você chega em certo grau de tamanho, que geralmente próximo dos 10 centímetros, ele pode começar a dar aquelas complicações de hemangiomas, né? Que é aquela coagulação dentro do vaso, pode comprimir estruturas. E como ela já tem essa esteatose hepática de longa data, junto com esses hemangiomas em aumento, foi feito já o encaminhamento nesse período para a hepatologia. Se achou prudente fazer esse acompanhamento conjunto. Em relação a esse adenoma também, nesse momento, ela foi orientada, tá bom? Foram solicitados os exames quando você acha uma massa acidental em adrenal, você tem que fazer uma série de investigações, né? Por ser uma ressonância, a ressonância já viu qual que era mais ou menos o padrão da massa. Só que foi sugestivo de adenoma. Mas, de qualquer forma, tem que ser feita uma investigação, porque tem várias condições que podem ter essa questão de adenoma. Aí essa paciente voltou depois, no dia 29 de março, foi dada toda a orientação, a paciente foi orientada o retorno. E ela veio porque teve uma crise de palpitação, sudorese e mal-estar geral. Disse que estava trabalhando, acho que foi na sexta-feira, e veio na demanda por causa disso, como demanda espontânea, na verdade.
foi feito na emergência um eletro, que não tinha alteração, mas isso foi relatado por ela, e ela só foi, na verdade, porque a filha insistiu para ela vir ir na unidade, senão ela não teria ido em primeiro lugar. Foi iniciado na emergência a hidroclorotiazida, segundo ela, a médica falou que ela era hipertensa e tinha que usar a medicação. E ela não realizou os exames que foram solicitados para avaliação do adenoma dela, que foram orientados na última consulta. Podemos parar agora um pouquinho de novo. Tá, só uma coisa que eu tenho que falar. Essa questão da hidroclorotiazida, ela nunca teve pressão alta, tá? A pressão dela sempre foi 12/8, 12/7, 11/7. Ela realmente nunca teve alteração na pressão antes, tá? Uhum. Ok, Uma então. pergunta. Pergunta. Aquela ressonância, ela pagou? Que ela conseguiu fazer tão rápido? Não, na verdade, eu não sei o que aconteceu aqui em São José. Acho que por causa da pandemia tinha pouca solicitação de ressonância. Ressonância sai em 1 a 2 semanas às vezes, e eu peço um raio-x, demora 1 ano e meio para sair. Mas a ressonância sai rápido. Eu só queria dar um complemento com o Bruno, que eu também sou de São José, e ali para mim tá bem assim, o raio-x demora 1 ano e a ressonância vem no máximo 3 semanas, um mês, assim. Quais outros problemas que vocês encontraram, então, a partir da segunda consulta ali? A gente tinha parado na segunda consulta, né? Aí teve a terceira e a quarta. O que vocês identificam ou querem comentar ou perguntar para o Bruno? Uma coisa que eu gosto interessante de falar, eu não botei ele muito bem, tá? Mas a paciente tem condição financeira, tá? Ela tem condição financeira de usar pregabalina, ela tem um mercadinho, tanto que as 2 filhas trabalham bem, então ela não sustenta nenhum familiar, tá? Ela e o marido, e ela tem teria quantidade de dinheiro para fazer até uma ressonância no particular, ela teria tido dinheiro, mas ela não fez, tá? No particular, essa ressonância. Então, má adesão, né? Acho que agora a gente consegue considerar isso, é isso? Má adesão terapêutica ou do plano, né? É isso? Bruno, nesse momento você já tinha... Pode falar, desculpa. Pode falar, Helena, depois eu falo. Você estava falando. Só rapidinho, só que isso é o que me chama mais atenção, assim, nesse momento do caso, como ela não aderiu, né? E não foi na consulta, não utilizou a pregabalina, e queria entender os motivos dela por isso, né? Aparentemente, pelo que tu falou, não é questão financeira, mas queria entender qual que é o objetivo dela, a expectativa também, né? Um pouquinho daquele PIPSO lá, assim, de entender realmente o que ela quer com tudo isso, assim. Então, essa é a minha pergunta. Era isso que eu ia perguntar, Helena, exatamente qual a expectativa dela. Porque parece que os médicos têm expectativa de fazer exame e encaminhar ela, mas não parece ser a expectativa dela, né? Então, a paciente, na verdade, como eu falei, é uma paciente um pouco... O pior que eu atendi, eu gostei bastante da paciente, tá? Ela como eu falei, ela é mãe de uma funcionária do posto, que ela é bem próxima de uma funcionária. Aparentemente, a paciente, ela foi assim a vida inteira, tá? Ela vai para consulta, começa, às vezes, faz certinho um período, e depois ela não segue as tratativas. Foi questão alimentar, assim, parece... Ela na consulta, quando veio comigo, ela relatou uma situação completamente diferente do que aconteceu, até a questão de alimentação dela, a questão de atividade física. Nesse momento também, eu avaliei a questão bastante do peso, o ganho de peso dela no período, essa coisa da pressão, por causa dessa massa na adrenal, ela me contou sobre a questão alimentar dela, que ela fazia, que depois a própria filha falou que não era verdade, que ela estava sempre comendo besteira, bebendo refrigerante o dia inteiro. Então, a realidade é que eu também não entendo muito bem como é que funciona essa questão do pensamento, mas ela vem, às vezes, na consulta, ela tem um objetivo quando entra na consulta que ela quer resolver. As únicas consultas que ela foi, que ela estava sem um motivo real dela ter como se fosse uma demanda espontânea, foram essas 2 últimas, que foram basicamente arrastadas pela filha dela, que foi porque ela estava com essa crise, que a filha estava preocupada, que ela tivesse com um problema no coração, um problema mais grave, uma pressão alta que estava sem tratar, e na última consulta, porque tinha ressonância com aquele nódulo. Então, ela é uma paciente, na verdade, que não está muito preocupada com o autocuidado.
ela está ali trabalhando no armazém, ela não tem um autocuidado muito bom. Ela está trabalhando no armazém, está estourando a coluna, drena ralo, limpa tudo e continua fazendo. Então, ela não investe na própria saúde. Eu acho que não, na questão dela não faz tanta diferença na vida, ela só quer estar meio que sem as dores e sem nada incomodando. Justo. Então, de análise, o que a gente poderia, a partir dessa fala, que mais que a gente poderia colocar na análise ali, com relação à senhora que está sendo apresentada? Como vocês colocariam de análise a partir dessa, né, dessa pergunta do Diogo, a resposta do Bruno? O que vocês colocariam de análise com relação a isso? Para entender uma coisa, Bruno, a escolaridade dela, não sei se foi falado. Oi, desculpa, eu não ouvi, César. Você falou um pouco baixo. Escolaridade, não lembro se foi falado. Ela tem um médio completo. Bom? Beleza. Bruno, você falou, né, com relação ao autocuidado, como é que você considera ela? Acho que isso pode colocar na análise, né? Não é que ela não tem um autocuidado, né? Como é a questão do ela o autocuidado em relação às questões de saúde. Ela não sei se é por causa desse quadro depressivo que ela tem de longa data também, que ela não está acompanhando, não faz uso de medicação, não tem uma avaliação há muito tempo. Mas também ela não faz esse planejamento de saúde. Ela está ali sempre, está levando a vida, leva a vida, se não tiver com dor, não tiver nada incomodando, ela vai tentando levar do jeito que dá. Ela tem religião? Ela é católica, se não me engano. Agora eu não vou lembrar de cabeça. Você colocou católica. Diogo, que fez a pergunta sobre o que ela desejava, qual era a perspectiva dela, a expectativa. Você fala... Então, na verdade, eu fiz essa pergunta também, a Helena também fez, né, também. É porque foram vários médicos, vários especialistas, várias intervenções, né? Inclusive com algumas com cascata diagnóstica aí, né? De achado casual. Vários medicamentos usados há muito tempo, né? Muitas doenças concomitantes. Então, é uma paciente complexa mesmo, né? Com vários complicadores aí. E ela, ao mesmo tempo, ela não quer se tratar, né? Ao mesmo tempo, ela não tem ela não quer, assim, algo muito, pelo que eu entendi, né, parece, nada muito intervencionista, né? Nada que ela vá para o hospital. E as condutas que foram feitas eram sempre de aumentar a intervenção nela, né? Pelo menos a impressão que deu, assim, até agora, né? Uhum. E aí, por exemplo, sempre aumentar remédio, pedir mais exame, mais intervenção. Não sei se ela estava passando um recado que talvez... Por exemplo, a questão do cálcio com a vitamina D, né? Aquele cálcio com a vitamina D que ela tomava há 8 anos. Eu não sei se isso tem estudo com eficácia para osteoporose. E se a gente não poderia pensar, se ela não pensaria em... Perguntar para ela se ela está em um estado pré-contemplativo, se ela gosta desses kits que ela toma ou não, né? Esse tipo de abordagem. Enfim, é o que eu fiquei pensando, por isso que eu perguntei da expectativa. Então, a impressão que eu tive é uma paciente que está sofrendo os males do sistema, né? De muitos médicos, muitos exames enfim. E ela continua com as dores dela. Né? Uhum. Eu coloquei ali também múltiplas intervenções por múltiplos médicos, né? E também essa questão da filha que traz para consulta. Você falou já 2 vezes que foi a filha que trouxe para consulta. Então, acho que me parece também que a filha se preocupa mais com os problemas de saúde do que a própria
paciente, né? E concordo aí com o Diogo que se ela não vai é porque ela não quer, né? Ela. E acho que é isso. Concordo aí com a fala também. E acho que vale a pena colocar na análise, até que a gente não tenha clareza do que é, né, para ajudar a gente mesmo nas nossas consultas, porque às vezes a gente se perde também com variados exames que vem de um monte de médico que já está em acompanhamento, né? Se a gente tem dúvida do que é que está acontecendo, a gente pode colocar na análise para deixar para a próxima vez revisitar, olhar de novo aquilo, tá? Então, eu coloquei ali na análise também, ali na lista, certo? Então, esse foi uma das dificuldades que eu tive também na consulta. O Diogo trouxe de uma forma até mais clara do que eu tinha na minha cabeça, mas é a questão de como é que você adota uma conduta se a paciente não tem interesse, se ela não vai realizar. E o que você faz quando você tem umas condições que você sabe que precisa de uma investigação, sabe que precisa ter uma elucidação, como esse caso da adenoma dela, apesar de ser um achado incidental, você tem que fazer uns exames laboratoriais. Ou então você tem que fazer uma nova ressonância magnética. Por incrível que pareça, a ressonância ela faz, quando é prescrita a ressonância, ela acaba fazendo. Não sei exatamente por quê, mas como é que você faz essa priorização? E como é que você avalia as outras condições dela de saúde quando elas estão afundadas num mar de sintomas físicos, por exemplo, a depressão dela? Você vai dar preferência à depressão dela ou você vai primeiro investigar esse hemangioma enorme ou esse adrenoma? Ou você vai primeiro ver se ela não tem um câncer de lombar porque tem uma dor desmedida? Tipo, essa é uma das dificuldades que eu achei nesse caso, né? Que é a priorização você sabe que tem condições como médico que você tem que dar certa prioridade, mas às vezes não é a mesma prioridade da paciente. Como é que você vai abordar aquela toma de diazepam, 20 miligramas todos os dias, e você pensa em tirar essa medicação, ela já tem dor crônica. Se eu tirar esse diazepam, será que ela não vai piorar a dor? Porque ela vai estar sentindo a falta do diazepam que ela tirava previamente? Então, isso foi um dos desafios do caso, tá bom? Eu achei interessante a colocação do Diogo, tá? Eu concordo bastante. Tá. Essa consulta, se não me engano, eu acabei. Eu não coloquei os planos aqui, porque, se não me engano, eu fiz a lista de problemas na sequência. Só que eu não sei se. Não sei porque eu mandei o arquivo para a Maria, estava salvo no formato do PowerPoint, só que ele cancelou as animações, estava vindo de linha em linha, tá? Aí eu percebi por isso que eu não abri a lista de problemas. Nessa consulta, o que aconteceu foi que a gente fez uma organização com ela, né? A gente pediu a prioridade da conduta. Chegou um momento que a gente percebeu que não tinha como se adotar várias condutas com ela. A gente, no Bela Vista, a gente tem acesso a uma endócrina, tá? Tem um endócrino que trabalha como clínico. Então, quando tem um caso assim que envolve endocrinologia, como é o caso dela, que tem esse adenoma de adrenal, a gente consegue, às vezes, durante o dia, acabar discutindo com ela. Por exemplo, porque eu vi esse incidentaloma de adrenal dela, eu parei para pensar e eu não sabia, por exemplo, qual o grau de urgência de um adenoma de adrenal. Eu não sei se é uma coisa, por exemplo, será que essa crise de sudorese dela, palpitação, não pode ter sido uma questão de um feocromostoma, por exemplo? Qual o padrão do feocromostoma na ressonância? Então, eu consegui, por ter essa facilidade, eu acabei discutindo o caso com a endócrino, que tem lá na unidade, e foi foram solicitados os exames para rastreio do adenoma, tá? Só que tem dois exames, na verdade, do rastreio do adenoma, que são exames chatos de fazer. E ela até agora não fez. Ela fez os outros exames e os últimos dois exames que faltam, que na verdade são os dois exames mais importantes dela fazer, ela acabou não fazendo. Porque ela não quer mesmo, não tem adesão, ela enrola, aí a filha cobra ela fala que está procurando, vai fazer, está se planejando e nunca faz. Então, foi feita essa solicitação, foi feito os pedidos de exame dela para investigação de adrenal, que depois eu vou falar um pouco mais, e foi pedido uma nova ressonância,
para ela, porque como se vocês olharem bem, como cada consulta tinha um salto de 2, 3 meses, a ressonância dela que identificou originalmente adrenal ou adenoma foi em... Calma, desculpa, perdi aqui. Foi em novembro. Então, originalmente, quando você tem um diagnóstico de uma alteração nova, um adenoma, eu fiz a revisão, você tem que fazer geralmente uma reavaliação, se necessário, dentro de 6 meses do diagnóstico, para ver como é que está, se tem crescimento, se não tem crescimento. E eu rastreio de laboratório, por outros motivos, tá? E foi feita essa prioridade, a gente sempre dá o retorno quando tiver com os exames prontos. E eu falei para ela, na verdade, que ela tem essa questão dessa hipertensão nova. Hipertensão nova que não existia, que foi diagnosticada na emergência, a hipertensão e foi iniciado no tratamento. Só que em consulta ela estava com a pressão de 12/7 ou 11/8, só com hidroclorotiazida. Então foi feito, na verdade, um retorno para ela em 7 dias. Antes, na verdade, de saber da existência do caso, para a gente reavaliar essa questão do tratamento da pressão dela, e ela também acabou não voltando. Acho que está até hoje tomando hidroclorotiazida, porque não voltou. E eu falo com a filha, ela fica se driblando da filha e desconversando a filha e nunca dá seguimento no caso dela. Ela não se importa, eu acho, assim, não tem um interesse mesmo. Ela tá, na visão dela, ela tá bem. Obviamente, a gente sabe que tem uma lista de 15 itens aqui na lista de problemas dela que não estão exatamente bem. Mas foi uma das coisas que eu tive dificuldade nesse caso, tá? A lista de problemas aqui, eu posso passar, será? Alguém tem alguma coisa que quer adicionar na lista de problemas? Acho que pode continuar. A lista de problemas delas, os problemas que eu priorizei, tá? Tem outros problemas ali, como vocês mesmos botaram. As múltiplas intervenções por múltiplos médicos eu acabei não colocando. Mas o principal problema que eu vou ter em primeiro lugar é a baixa adesão do paciente. A paciente, ela não fez, se você olhar as últimas consultas inteiras, a gente basicamente fez 2 ressonâncias e encaminhou ela para o ortopedista, porque ela não adotou boa parte do que foi prescrito. Ela continua com a dor dela, só que agora é uma dor provavelmente aliviou, que estava agudizada ali, então ela meio que perdeu o motivo. E não é questão de falta de orientação também, tá? Essa baixa adesão, como vocês falaram, eu acho que essa alternância de médico realmente criou um vazio na saúde de alguns pacientes. Alguns pacientes, como ela, no caso, acho que se não forem um pouco encantados ali pelo médico, não tiverem um certo afeto pelo médico, pelo clínico, sabe, por quem estiver ali, ele acaba não dando bola, não indo. Que eu acho que pode ser o caso dessa paciente. Eu usei mais ou menos o modelo que você que você orientou lá que está orientado para ser feito no Moodle. Então, eu não vou botar toda a questão dos planos agora, não. Ela tem essa questão da obesidade dela, também nunca foi avaliada. Tem uma atividade laboral que ela faz, que é essa questão de auxiliar no mercado, que está sempre sobrecarregando a articulação dela, mas ela não faz, ela continua fazendo igual, ela não maneira, está sempre se forçando. Essa depressão dela, que ela não avalia essa questão do tratamento dela tem 5, 6 anos. E esse diazepam que ela usa também, 2 comprimidos desde 2014, 2013, que ela que está mergulhado nesse mar de problemas dela. Ela tem essa osteoporose, tem uma fratura vertebral que, se você avaliar bem, pode encaixar com uma fratura de fragilidade e diversos problemas articulares, ali, dores articulares, no caso. Essa dor crônica, hemangiomas hepáticos que não fazem acompanhamento, faz uma vez a cada 3, 4 anos um ultrassom de abdômen. Esse novo nódulo hepático, só que pelo padrão provavelmente um hemangioma, e um adenoma adrenal que foi incidental. Aí fica também o questionamento. Esse episódio de palpitação dela, sudorese e mal-estar geral, pode ter sido o quê? Pode ter sido uma angina? Pode ter sido, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, um infarto? Pode ter sido um feocromocitoma que está ali, porque o feocromocitoma pode ter um padrão parecido com o de adenoma. Será que ele tem um feocromocitoma ali que a gente não tem que fazer esse diagnóstico? E essa hipertensão, é uma hipertensão real ou ela estava com a pressão alta porque estava com dor na hora da emergência? E se não é uma hipertensão secundária que surgiu agora recentemente. Aí o problema é que você tem esses 3 problemas aqui de baixo.
que você fica na dúvida se você pode sobrepor eles com o de cima. Porque como é que você vai fazer um manejo de tempo com uma paciente dessa, que você tem que avaliar todas essas questões, que são questões complexas e questões difíceis, num tempo de consulta hábil, tá? Aqui eu botei a questão dos problemas dela e botei mais ou menos o quadrado como está orientado ali no documento enviado no grupo de residência, tá? Essa depressão dela, ela não tem uma reavaliação de tratamento de 4, 6 anos. Uma hipótese diagnóstica disso é que ela tem baixa adesão, não tem um acompanhamento médico irregular pela grande troca de profissionais na área dela. Então, ela não tem um médico de referência, não tem um psiquiatra de referência que ela faz esse acompanhamento. Como plano, seria longitudinalidade. Eu, como residente, não tenho como interferir nisso, porque eu vou sair ano que vem de lá de qualquer forma, mas se isso aí seria uma função da prefeitura ou até da gestão de saúde do município, de tentar, de alguma forma, fixar um médico nessa área. Outra coisa que eu pensei em colocar aqui, apesar da filha já estar puxando ela para consulta, é a gente tentar, de alguma forma, fazer esse vínculo mais presente, utilizar como uma ponte mesmo, para poder fazer as avaliações e marcar os retornos. Alguém tem uma sugestão aí para essa dúvida que o Bruno está tendo e que está apresentando aqui para a gente? Alguma sugestão nesse item específico? Eu acho que poderia perguntar para ela, Bruno, como ela gostaria de ter um acompanhamento, né? Como é que ela, sei lá, de repente gostaria de ter uma visita domiciliar, se melhoraria para ela, não sair do trabalho dela. Eu acho que como ela tem essa dificuldade, né, de ir no médico e só procura quando tem essas dores, né? Talvez perguntar para ela como é que ela se sentiria bem para ser avaliada, né? Do que está indo no posto, sei lá, tentar ver como é que ela pensa em relação a isso. Uma opção que eu tinha pensado também era fazer até um matriciamento para psicologia. Mas aí eu penso, se ela tem problemas físicos assim que estão presentes no dia a dia dela, e ela mesmo assim já não vai na consulta, eu imagino que ela nunca iria na consulta de uma psicóloga, que eu ia gastar meio que eu provavelmente ia ser agendada na consulta, ela só não ia aparecer na consulta da psicóloga. Eu pensei nessa opção. Eu acho que até agora a gente não tem dado suficiente para dizer que ela tem depressão. Essa é a primeira questão. Então, na anamnese, na análise ou na conversa, na consulta clínica, até aqui não apresentou dado suficiente para afirmar que ela tenha depressão. Então, essa é a primeira questão. Sabendo que benzodiazepínico é um depressor do sistema nervoso central, né? Então, se ela usa benzodiazepínico nessa dose, pode ser o benzodiazepínico que está causando os sintomas de não querer buscar ajuda, ou se é isso mesmo. A gente não tem dado suficiente a partir da anamnese sobre o quadro depressivo dela, né? Com relação à longitudinalidade, ela se dá pela atenção primária, não é pelo médico que está lá. Então, a longitudinalidade da atenção primária. Para isso, os médicos precisam analisar as consultas anteriores, o que está escrito no prontuário, e manter um eixo, uma linha de tempo do cuidado, mesmo mudando o médico. O prontuário é uma forma de manter-se a longitudinalidade da atenção primária. Então, o fato de ter no prontuário algumas histórias dela prévia é o que a gente tenta manter essa linha de tempo, né, dessa pessoa que estava consultando no sistema de saúde. Então, acho que a longitudinalidade se dá ali através até do prontuário. Agora, o médico precisa usar essa ferramenta, os médicos que trocam, né, de posição naquela unidade, usar a ferramenta do prontuário. Então, acho que
a minha primeira impressão, Bruno, era que a própria atenção primária investigasse esse quadro depressivo, né? O médico da atenção primária fizesse a investigação a partir dos dados colhidos da paciente, não da filha do paciente, né? Não de quem tiver junto com ela e preocupado com ela, que é uma preocupação boa, né? A filha tem uma preocupação com a mãe, mas tem um bom vínculo e também está querendo que ela se vincule à equipe, parece. Mas é preciso colher o dado da paciente, né? Então, acho que com relação a esse problema que você está colocando, destacando, né, que é a depressão sem avaliação, acho que seria um primeiro passo. Ao meu ver, seria o primeiro passo, era tentar entender melhor esse quadro depressivo, se é mesmo uma depressão, né? Que ela tem um sofrimento, parece que tem, né? Ela usa amitriptilina, usa fluoxetina, usa diazepam. Por que que ela usa? Que sofrimento é esse, né? Entender um pouco melhor esse sofrimento até talvez ajudaria na questão da adesão, né? É uma sugestão. Essa questão do prontuário, Cássio, o prontuário digital entrou em São José foi em 2017, 2016. Aí, antes dessas consultas que eu mostrei aqui, a última consulta dela tinha sido, acho que foi em 2016, com um médico que tinha sido antes de 2, 3 trocas atrás, e que era só resultado de exame. Então, essa questão da depressão dela realmente não tem a descrição do começo do tratamento. Eu teria que ir lá nos arquivos, que eu nem sei onde é que pode ter esse prontuário de papel, procurar o prontuário de papel dela e buscar essa questão de início de tratamento dela que está relatado. Mas é uma opção. Se eu tivesse... Não, mas pode ver com ela, né? Qual o quadro atual dela. Hoje, ela tem depressão? Então, a questão do quadro depressivo dela não foi reavaliada recentemente. Ela está com essa depressão mergulhada nesse mundo de mar de sintoma físico e problemas físicos e acaba ficando em segundo plano sempre. Isso, tá mas sempre ela teve 4 consultas, né? Desde que ela fez mais ressonância do que conversa com o médico. Tá. Mas, assim, é uma boa sugestão, realmente, cara. Reavaliar se a gente não consegue com ela sugerir para ela a gente readequar esse tratamento, ver como é que está o quadro dela atualmente. Sim, isso é uma boa sugestão. Em relação à questão do abuso de diazepam, não dá para você pegar uma paciente que você não tem um vínculo muito bom, que nem é o caso desse paciente, e simplesmente suspender essa medicação assim bruscamente. Então tem que ser uma coisa mais tranquila. Então teria que um plano que eu pensei nessa questão era reavaliar essa questão do tratamento dela e abordar em consultas posteriores como é que esse diazepam está. Tá? Como eu falei, eu não fiz, na verdade, todas as consultas, tá? Eu participei só ali da questão da última e eu avaliei ela depois, só que nem entrou aqui na questão do caso. Essa obesidade dela, ela tem a questão do consumo elevado de carboidratos, tem esse sedentarismo, ela sempre teve esse IMC acima de 35, só que ela teria, nesse caso, seria interessante uma abordagem multidisciplinar. Seria uma avaliação com uma educadora física, com uma nutricionista, só que ela também não sei como ficaria a questão dessa adesão. Eu botei aqui avaliar causas secundárias de obesidade porque ela tem esse adenoma de adrenal. Então, como alguns nódulos adrenais produzem, por exemplo, a questão do Cushing, essas coisas, a gente poderia ver se não tem uma participação dessa questão desse adenoma, não sabemos quanto tempo ele está ali, então talvez essa questão do peso dela tenha uma relação com isso. Tá. Em relação às dores articulares e à lesão vertebral, ela faz o tratamento irregular com a questão das medicações para dor, faz o tratamento da questão da fisioterapia, da hidroginástica, na verdade não faz. E ela perdeu esse acompanhamento que ela tem com a ortopedia, que acaba sendo, pelo menos na minha opinião, seria uma opção interessante para ela. Porque quando a gente faz esse acompanhamento articular conjunto com a ortopedia, eles conseguem mecanismos que a gente não consegue. Por exemplo, eu não consigo essa hidroginástica com a Estácio, que nem o ortopedista conseguiu para ela em primeiro lugar. E a questão da osteoporose tratada dela de forma regular, um tratamento que ela faz há muito tempo com esse cálcio, não faz a questão do dendronato. E essa densitometria óssea dela de 10, 11 anos que não foi
não foi feita uma nova. Eu dei uma olhada online sobre essa questão de repetir densitometria ou não, e parece que é uma coisa que não tem muita concordância. Parece que alguns especialistas recomendam repetir essa densitometria se tem uma nova fratura, ou se está há mais de 10 anos de diagnóstico, mas não é uma coisa que é muito... que não tem um consenso assim, geral que eu encontrei. Aí ficaria o questionamento se vale a pena ver essa densitometria óssea, mas como ela teve essa fratura de fragilidade, a princípio talvez não fosse a prioridade agora. A dor crônica dela, que ela tem esse desgaste articular, é uma hipótese, a sobrecarga articular no trabalho dela e esse tratamento regular para dores dela. A dor crônica ela sente com agudização, ela tem diversas idas de emergência, até a unidade para reavaliar essa questão da dor dela em questões de agudização. Um plano que poderia ser aprimorar o tratamento medicamentoso dela, o problema sendo a lesão, no caso, como a Helena sugeria ali, gabapentina, pregabalina, poderia ser feita uma dose maior da medicação e ver como é que ela responderia. E, às vezes, quando a pessoa tem um alívio da dor, tem um alívio da questão da limitação, ela poderia até aderir melhor às outras sugestões, por exemplo, a questão de atividade física. Talvez o motivo dela não querer ir para esses outros especialistas seja porque ela sente a dor nas articulações, é difícil entrar no carro, sair do carro, caminhar, então, às vezes, só de estar com um pouco menos de dor, a pessoa está mais disposta a realmente sair de casa e fazer as coisas do dia a dia. Essa hipertensão que eu questionei aqui foi porque ela não tinha essa alteração no prontuário prévia, nunca teve nenhum tratamento. Então, será que não foi um erro do médico da emergência simplesmente iniciar um tratamento da pressão com a única medida? Que valor que estava? Ela não sabia relatar também. E isso pode ser uma hipertensão secundária, por causa desse adenoma, feocromostoma, algo do gênero? Então, na consulta ali foi pedida a questão da monitorização da pressão arterial e avaliar a causa secundária dessa hipertensão, principalmente a questão do adenoma. Essa aqui é a última parte, eu prometo. Esses problemas dos hemangiomas hepáticos, esse novo nódulo, é uma questão muito específica, tá? Eu vou ser honesto que essa questão eu acho que é válida, assim, o acompanhamento com hepato, porque são as complicações bem específicas, assim, essa questão do hemangioma, que eu acho que pode ter um benefício até pelo crescimento que teve esse hemangioma, que cresceu mais de 3,5 centímetros em questão de 2 anos, pelo que eu entendi, em questão de alguns anos. Então, daqui a pouco pode começar a comprimir algumas estruturas, então foi feito esse acompanhamento de patologia para ver se é válido fazer até uma cirurgia intervencionista. Só que a questão é se ela vai ou não para essa consulta. Tá, e em relação ao adenoma, tá? O adenoma que foi achado em metal. Eu questionei, tem muitas desse adenoma que podem ser metástases, tá? Uma hipótese válida, então ter esse novo nódulo. Ela fumou no passado, ela não tem uma radiografia de tórax realmente recente. Poderia ser um carcinoma, apesar do padrão ser sugestivo. E esse nódulo, você está secretando hormônio, ele não está secretando hormônio. Então, o plano inicial poderia ser uma nova ressonância magnética para reavaliar essa questão da progressão, se está tendo crescimento ou não, porque se estivesse aqui acima de 40 milímetros, já tem indicação cirúrgica, dependendo da guideline. Você pode simplesmente caminhar para cirurgia, você para 40 centímetros, porque é altamente sugestivo de ser funcional. E aí, o laboratório para ver se é feocromocitoma, ver se pode estar fazendo uma secreção de corticóide também. E as palpitações sudoresas, será que foi uma angina, um início de uma insuficiência cardíaca, um feocromocitoma? Pedi um novo eletrocardiograma para ela ali na avaliação, para ter porque ela não estava com esse exame, e uma investigação de adrenal. Tá. Alguém sugeriria mais alguma coisa de plano que vamos ver aqui nos compartilhados, se vocês fizeram. Eu acho, Bruno. Oi, pode falar. Tu poderia voltar ali no slide anterior? Ali, talvez eu acrescente, não sei se os colegas concordam, né? Eu até comentei no grupo ali, considerar em dor crônica uma hipótese de fibromialgia, né? É uma paciente que tem um quadro depressivo, né? Até então a gente não sabe, claro, mas está usando benzodiazepínico por quê? Por uma insônia, tem e a gente sabe que fibromialgia é multissistêmico, né? Então, e lembrar também que ela veio por queixa de dores, né? Então, assim, lá no início era dor, né? A questão do incidentaloma foi bem depois, né? Então,
A gente sabe que um paciente com fibromialgia tem dificuldade de dormir, pode ter palpitação por uma ansiedade, então às vezes esses esses sintomas simpáticos assim, pode ser por um próprio quadro psiquiátrico de ansiedade, etc. Então eu acredito que valeria a pena, né, fazer uma... É claro que o diagnóstico é afastando outras causas, né, mas por que não abordar, né, de uma forma um pouco direcionada também para a fibromialgia? Sim, mas eu concordo com você, César, tá? Eu pensei na questão da fibromialgia também, mas é o que eu falei, foi uma das dificuldades, o motivo de eu ter trazido esse caso é que eu tive dificuldade em manejar a quantidade de questões do paciente e a prioridade desses problemas. Então, eu pensei em fazer essa abordagem, como a Cássia falou, ver esse tratamento da depressão, tudo isso eu considerei. Só que o problema é que você, na hora que você tem esse influxo de informação enorme, tanto do prontuário quanto da paciente, você fica pensando, meu Deus, o que eu faço em primeiro lugar? Não, é uma paciente complexa, né? A gente entende que é uma paciente super complexa. Deve ser bem difícil realmente de estar ali na hora, né? Eu acho legal ter feito essa separação dos problemas, porque quando tem muitos problemas é uma grande dificuldade. Que bom que você trouxe esse caso, porque é bem isso. O que eu vou priorizar? E aí vale muito ver o que a paciente quer priorizar, né? Qual é a prioridade dela? A gente está conseguindo achar que tem esses múltiplos problemas aqui, mas seria legal priorizar com ela junto, né? O que ela quer fazer primeiro? Então, sim, e a gente fica mesmo na dúvida, né? Fica essa ponto de interrogação. Para onde que eu vou, ainda mais no momento em que a paciente não quer fazer essa investigação toda? É mais uma vez aquela questão, qual é a demanda do paciente e qual é a demanda do médico, né? Quando a gente está vendo que tem vários problemas biomédicos aí, né? Mas o paciente está pensando em outra coisa, ele tem outra prioridade. Mas é destrinchando mesmo. E aí talvez priorizar essa sua lista com ela, né? Conjuntamente com ela. Acho que isso seria uma corresponsabilização, né, dela contigo. Poderia ser também uma forma, né, de se desvencilhar dessa coisa que está só em cima de você. O que eu priorizo, né? Como é que eu vou fazer para fazer com que ela faça o que eu estou pensando que ela deve fazer, né? Eu acho que priorizando com ela pode ser um caminho também. E a questão de listar os problemas, de olhar para eles, também dão um norte para a gente, né? Às vezes os planos começam a ficar conjuntos ali. A gente está repartindo em vários pedacinhos, mas talvez se a gente olhar, né, num conjunto total, a gente consiga ver uma saída mais lógica, né? Eu senti isso nesse caso, Cássio, que você falou, que quando você organiza assim de uma forma estruturada, facilita muito o fluxo de pensamento. E aí eu refiz até questão que poderia ter melhorado na consulta, questão de que poderia ter feito diferente, questão de uma coisa que poderia ter feito a mais ou a menos. Essa mamografia dela, por exemplo, ela está sempre dando o migué, ela fala que vai trazer na próxima consulta, fala que vai trazer na próxima consulta, nunca traz. Isso é outro ponto que eu acabei nem botando aqui porque isso é um detalhe, mas ela está sempre enrolando com essa mamografia. Não trouxe nenhuma vez. A gente foi pedir mamografia, ela tem história de câncer da família e ela não traz por nada. A gente já pediu, já foi botar no prontuário, já foi cobrado. Aí teve, obviamente a filha levou depois, mas só que é sempre assim, um pouco enrolado, mas a gente tenta priorizar nessa lista, né? Bruno, é um caso difícil, né? Mas assim, eu estava refletindo sempre quando tem esses casos de um paciente que ele tem outras demandas, né? A prioridade dele não é cuidar do corpo dele. Então, parece o caso dela, né? Eu me lembro de uma historinha, né? Que teve, né? Daquele antropólogo brasileiro do Darcy Ribeiro, que ele estava morrendo assim de câncer, né? E ele estava internado. E aí o que aconteceu? Ele fugiu do hospital. Ele largou
Ele fugiu do hospital, mas tinha uma razão. Tipo, para os médicos, ele estava sendo negligente, ele estava sendo até desrespeitoso, talvez, de ter fugido do hospital, colocado no prontuário, evadiu, né? Não sei se vocês lembram da época do hospital, aquele evadiu colocado com um sentimento assim, de colocar assim, vou colocar essa palavra pesada aqui no prontuário. E aí e o que acontece? Por que ele fugiu do hospital? Porque ele viu que ele ia acabar morrendo lá na UTI, porque eles não iam dar alta para ele, né? Na cabeça dele, né? E ele fugiu para ir para terminar um livro dele que ele estava há 30 anos escrevendo, que era um livro, a obra-prima da vida dele, que ele não queria morrer sem terminar. E aí o que aconteceu? Ele conseguiu terminar o livro dele, que é realmente a obra-prima dele, chamado O Povo Brasileiro, né? E aí ele morreu pouco depois, né? Ele realmente fugiu, realmente sobreviveu para escrever o livro e realmente conseguiu atingir os fins mais altos da vida dele que ele achava. Então a prioridade dele naquele momento não era o tratamento médico, né? Tinha uma coisa muito mais transcendente, e todos nós aqui também vamos ter alguma coisa na nossa vida pessoal que vai ser prioridade do que a gente ver um nódulo que a gente achar no fígado, por exemplo, né? Às vezes pode ser prioridade pra gente ver um nódulo que a gente achar no fígado com um hemangioma, às vezes não, né? Depende da pessoa. E aí outra reflexão também que eu já vi sobre isso, porque é muito difícil essa questão, né? A gente quer ajudar o paciente, mas aí o paciente tem a questão da autonomia dele, né? E eu já vi uma metáfora que é assim, que a gente, na historinha lá do Dom Quixote, a gente é o Sancho Panza, né? E o paciente é o Dom Quixote. Ele é que vai escolher a aventura que ele vai fazer. A gente tá lá para, tipo, ser o escudeiro, ajudar, ver como ele pode melhorar aquela aventura que ele escolheu fazer, né? E aí, por isso que aí, mas às vezes a gente tem conflito, né? Às vezes a gente quer, não faça isso. E na historinha do Dom Quixote, o Sancho Panza tinha mais bom senso até às vezes que o Dom Quixote, né? Mas o Don Quixote não ouvia ele, né? Ele confundia o moinho com o dragão e assim por diante, né? Enfim, mas de qualquer forma é o Don Quixote que é o protagonista, né? Então é uma metáfora interessante que eu já ouvi, assim, para ajudar a refletir sobre essa questão, né, da autonomia do paciente. Foi bom essa avaliação, Diogo. Gostei bastante, na real. Realmente, essa questão da autonomia do paciente, no final, se o paciente não quer, como você falou, se a prioridade do paciente acaba sendo mais importante. A gente tem que tentar, obviamente, guiar o paciente sobre a questão médica, mas quem define o tratamento, quem tem as prioridades em vida é o paciente, né? Não somos nós. Tá. Galera, acho que esse fechamento do jogo foi bom bastante, tá? Eu vou passar aqui. Eu tenho 3 slides que são, na verdade, fazer uma coisa bem curta mesmo, tá? Questão de 5 minutos, só a questão do adenoma dele, de adrenal, que foi uma coisa que eu não tinha visto ainda, surgiu uma dúvida na questão da conduta médica, eu fiz estudei ali na hora e eu só vim trazer para vocês, tá? Vai ser bem curto mesmo, tá? Aqui foi o guideline da Sociedade Europeia, tá? Isso aqui é só quando você acha uma massa em adrenal, qual a probabilidade de ser cada coisa, tá? 80% de chance de ser um adenoma, 75% de chance desse adenoma ser não funcionante, e aí esse resto é de estar secretando ou aldosterona ou cortisol. Essa secreção de cortisol pode ser tanto uma coisa muito alta, muito elevada, que gera uma condição clínica muito clara, ou pode ser subclínico, assim, bem leve, que gera uma condição como se fosse um Cushing, mas bem leve, tá? Pode ser o feocromostoma, pode ser um carcinoma e pode ser metástase. Metástase geralmente é bilateral. Se for bilateral e tiver outro câncer no corpo, geralmente é metástase. Aí aqui é a primeira coisa que você faz, é grande, mas eu só vou falar desse começo aqui, tá? Quando você acha um incidentaloma. Se você não fez um exame de imagem que seja muito bom para identificar isso, você tem que refazer. Como a gente tem um acesso bom para ressonância, dá para fazer ressonância. Se não tiver com ressonância, fazer com contraste a tomografia. E, juntamente com isso, tem que ver se é uma coisa funcional. Porque, de qualquer forma, se tiver que operar, você tem que sempre descartar que seja um feocromocitoma. Porque você tem aquela questão, você tem que alfa-bloquear o paciente, beta-bloquear o paciente, mas isso não é relevante agora nesse momento para a gente. Esse exame aqui é para ver a secreção de cortisol, que você faz o teste noturno com 1 miligrama de supressão de dexametasona e você tem que fazer análise clínica. Nessa paciente, ela tinha essa osteoporose dela, que poderia ter relação com o adenoma secretando corticoide por vários anos de forma subclínica. Aí teria que ter terminado a investigação diagnóstica que a paciente não fez. Aí depois de você ter o resultado desses exames, você tem que fazer uma discussão multidisciplinar, assim, ver se tem
ver se tem a questão que vale a pena, qual vai ser o diagnóstico que vai ser feito. Geralmente, se for não funcional e benigno, é só acompanhar com ressonância, e se tiver uma secreção muito grande, você pode fazer cirurgia. Se for maligno, obviamente tira. Aí aqui é só porque eu também não estava acostumado com essa questão do teste de dexametasona noturno, não saberia interpretar se tivesse me dado um mês atrás assim, do nada um teste de supressão. Isso aqui são os valores de referência e quando ele está sem alteração, você nem cogita retirada, fazer cirurgia e faz só acompanhamento com o exame de imagem. E nesse aqui, que dá uma faixa alterada, mas nem tanto, você pode até operar, mas só se tiver uma comorbidade que está claramente relacionada com esse aumento de cortisol. E se der muito alteramente bizarro, der uma alteração bizarra, você quase sempre ou sempre vai operar. Tá? E você sempre vai acabar reavaliando o paciente. Você tem que reavaliar de 6 meses a 1 ano só para ver se tem crescimento e se está estável. Porque, para ver se não está tendo crescimento. E às vezes o que acontece é que ele originalmente estava aqui, sem funcionar, e depois de 1, 2 anos passa aí sim a produzir hormônios. Então, de vez em quando, se o paciente começar a ter clínica, começar a ter alteração no quadro, você tem que reavaliar ele. Tá? E esses 2 aqui que eu não falei é só porque dá para fazer se a paciente pode estar produzindo os hormônios sexuais, então você pode fazer uma avaliação. E se tiver uma alteração de pressão muito bizarra, uma pressão secundária, você pode avaliar se não está secretando aldosterona esse nódulo, que é mais raro aqui, né? Que é só 2,5% dos adenômios. Tá, esse slide aqui no final que eu fiz mais para um fechamento que foi depois de terminar o caso, algumas avaliações alguns questionamentos que eu fiz na minha cabeça, né? Aí no caso como eu faria, aprimoraria a adesão dessa paciente. No caso do Diogo, do Diogo e a Cássia falaram a questão de priorizar, conversar com o paciente, e fazer a questão da priorização dos problemas com a própria paciente para resolver talvez na ordem de relevância que a paciente trouxesse. Como é que a gente pode avaliar essa questão da dor crônica, essa questão da depressão da paciente, se ela faz o tratamento no momento correto, no momento incorreto? Será que a gente consegue dizer se esse tratamento está sendo efetivo ou não, se a gente não sabe se a paciente não está fazendo ele corretamente? E como é que você prioriza o tempo e você maneja a importância dos problemas do paciente com tantos problemas como essa? No caso, também já foi, a casa de Diogo deu uma sugestão muito boa. E como é que você consegue, nesse mar de informação, mar de dor, mar de sintomas, quais você tem que priorizar e quais são os relevantes que vão alterar uma conduta que você está fazendo ali com o paciente? Tá, isso aí foi, como eu falei, galera, o motivo de trazer esse caso, porque foi um caso que eu realmente tive dificuldade no meu cotidiano. Eu parei assim, dei aquela travada assim que eu não sabia por qual caminho seguir. Eu acabei, talvez, cometendo a conduta que foi priorizar a questão dos sintomas ali no momento, de descartar questões graves, como essa questão como é que chama, da massa ali de adrenal, fazer essa questão da avaliação de hemangiomas e não priorizei realmente, talvez, as outras questões secundárias da paciente que seriam primárias na orientação dela. Alguém tem algum comentário? Não sei, querem fazer algum fechamento? Como é que... Eu não lembro, cara. Tem muito tempo que a gente não faz um caso clínico. Como é que a gente terminava o caso clínico? É isso aí mesmo, trazendo as suas dúvidas. E aí, é que a gente foi conversando no caminho, né? Acho que foi trazendo várias dessas ideias que você já foi expondo quando você foi apresentando o caso, né? Vários desses questionamentos você fez enquanto estava apresentando o caso e a gente foi dando pitaco aí na sua história. Mas são sugestões, né, que a gente está trazendo, porque a gente está vendo aqui junto contigo esse problema, claro, assim organizado, fica mais fácil de achar que vamos conversar melhor com a paciente para saber qual é a necessidade dela, entender melhor a expectativa. Depois que o caso está organizado, é mais fácil de olhar para ele, né? No dia a dia, a gente está no corre-corre, às vezes não percebe. Então, acho que é isso. É um caso, então, de uma paciente com multimorbidades, né?
com várias intervenções médicas por médicos diferentes e que trouxe essas dúvidas, né? Porque foram aparecendo problemas os quais ela nem estava buscando, né? Ou que ela não tinha buscado de início. A queixa dela era dor e ela vai ao médico quando está com dor, porque é isso que incomoda, né? Mas os médicos, o sistema, tem feito intervenções aí preocupados com ela, ainda focados, né, preocupados com ela, mas tem feito essas intervenções. Eu acho que a gente foi falando, enquanto o caso acontecia, a gente foi falando, né, sobre ele. Eu acho que o método clínico centrado na pessoa ajudaria bastante aqui, né? Então, aplicar o método clínico centrado na pessoa, na próxima consulta, entender melhor os desejos dela, as ideias, as preocupações, as expectativas, tentar conjuntamente com ela ver as prioridades para o tratamento, como que ela quer seguir esse manejo, a partir daquilo que você conseguiu ver com tanto cuidado, né, com tanto cuidado que você teve com ela, você conseguiu ver vários problemas aí. E acho que agora é compartilhar com ela o cuidado, acho que isso pode ajudar. Também a gente abre aqui, então, para outras contribuições a partir dos questionamentos que o Bruno fez nesse último slide. Se vocês acham que ainda não foi respondido, alguma coisa que ainda tem algo para acrescentar ou para trazer, que acha importante, deixo aberto aqui, nós ainda temos alguns minutos da sessão. Eu achei que era 8h15 o horário, eu dei uma acelerada ali na questão da teoria. Eu achei que era até 8h15. Alguma contribuição para o Bruno? A gente pode ir caminhando já para o fechamento. Então, ali tem no bate-papo, né, os parabéns, caso complexo, não é incomum a gente se perder no mar de problemas do paciente, né? Então, um caso complexo e que trouxe bastante reflexão para a gente, né, que está na atenção primária. Quer fazer suas considerações finais, Bruno? Aí a gente fecha com as suas considerações, então. Tá, as minhas considerações finais, na verdade, é que eu gostei muito Na verdade, me jogaram uma nova luz até essa questão do... O método centrado na pessoa realmente teria sido um instrumento muito útil nessa paciente aqui em particular. Então, nas próximas consultas, nas próximas avaliações, eu vou, de acordo com o sugerido, tentar dar esse direcionamento mais de acordo com as expectativas da paciente. Que faz mais sentido, na verdade, porque do jeito que está, não está dando muitos frutos, né? Às vezes a gente tenta fazer a questão da medicina da guideline e não dá certo. Tem que fazer a medicina do dia a dia, né? Tem que fazer uma medicina que o paciente aceite fazer em primeiro lugar. Então, é isso. Acho que essa é a minha reflexão nesse caso. Pelo menos. A gente tem que fazer, obviamente, sempre o que está correto de acordo com as diretrizes, mas tem que adequar com cada paciente a preferência de tratamento. Em relação à minha execução aqui do caso, eu gostaria de ter tido um retorno mais com a paciente antes do caso. Eu pedi para a paciente voltar antes, eu queria ter complementado algumas informações, como a história familiar, a questão da menopausa, que eu também não conseguia questionar essa questão do retorno dela. E a paciente driblou ali, não enrolou, não voltou. Então, ela vai voltar provavelmente no final dessa semana, infelizmente. Acho que, se não me engano, vai ser amanhã ou na próxima semana ela deve estar voltando. Então, perdi essa oportunidade. Depois você põe no WhatsApp, sem colocar o nome da paciente, dá um retorno para a gente. Então, outra coisa que como eu pulei de unidade, os casos que eu tinha segmento no Serraria, eu perdi. Então, eu tive um pool menor de pacientes. Mas esse caso foi um caso que eu fiquei bem
Não é confusa a palavra, mas meio perdido mesmo, assim, a questão da priorização. Eu achei interessante essa questão, porque é uma sensação estranha, assim, né? Você, como médico, que interessa estar ali para dar o auxílio, guiar o paciente, você ficar num momento que você está, meu Deus, o que que eu faço? Tinha um tempo que eu não sentia essa questão, e eu acho que essa paciente em particular me deu isso mais do que o usual, né? Tá certo. Tem o bate-papo ali, o pessoal está escrevendo. Esperar eles acabarem de escrever. É isso. Obrigada, Bruno, então, pela disposição, pelo cuidado da apresentação e por trazer essas incertezas que rodam todos nós, tá? Muito obrigada aí pela coragem de trazer as incertezas e as dúvidas. Obrigada. A gente aprendeu bastante com a tua apresentação hoje. E pela contribuição dos colegas também, que todos participaram aqui. Então tá, então a gente encerra essa sessão de hoje. Até o mês que vem a gente tem um novo caso, uma nova sessão clínica. Obrigada, Bruno. Obrigada a todo mundo. Uma última coisa só. Eu comecei a fazer o caso, assim, pensando, meu Deus, fazer o caso clínico, vou ter faculdade, mas eu gostei. É incrível que você começa a fazer o caso clínico meio cansado, mas eu fui fazendo e fui me animando. Para quem tiver que fazer, não ficar muito desanimado. É melhor do que parece, tá? Não. É ruim a apresentação, que eu sou meio tímido, assim, em grupo, mas foi, sei lá, deu uma nostalgia depois da dificuldade, foi legal. Só isso. Obrigado. Tá certo. Obrigada, então. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.